Então, aqui, cultura, né? O que é cultura? Olhando automaticamente a questão de cultura, nós vamos logo entrar na dinâmica do senso comum. O que é senso comum? O senso comum é aquele conhecimento cotidiano que nós temos que não necessita de uma comprovação científica. Isso é o senso comum. É aquele conhecimento que vai sendo transmitido de geração a geração. Então, cultura adquire diversos significados. Grande conhecimento de determinado assunto, arte, ciência. Fulano de tal tem cultura. Fulano de tal não tem cultura. Esse é o senso comum, como se cultura fosse relacionado ao nível intelectual do indivíduo. Isso é o que o senso comum diz, né? Na sociologia, né? Sociologia e filosofia, elas são interdisciplinares, né? Cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. A cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido a partir do convívio social. Então, a partir do convívio social, nós adquirimos a cultura. E dentro da cultura, falaremos de um termo que se chama alteridade, né? O que é quando nós falamos sobre alteridade? Alteridade é a questão do outro, é a cultura do outro. E muitas vezes nós não respeitamos a cultura do outro. Nós temos uma posição muito etnocêntrica. O que quer dizer uma postura etnocêntrica? É quando eu coloco a minha cultura como superior aos demais. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles falavam que nós éramos selvagens. Parecíamos gente. Então, eles colocavam o padrão europeu, comparavam com aquele novo, com o outro que eles estavam diante, e não conseguia respeitar. Por isso, o termo cultura, ele tem origem, né, na palavra latina colere, que significa cultivar. Cultivo. Está associado ao que foi produzido pelos seres humanos ao longo do tempo e que formou a cultura de uma determinada sociedade. Todos os elementos que compõem uma cultura são resultados da criação humana e são pertencentes a uma sociedade ou a um grupo social. A cultura reflete a forma como as pessoas agem, pensam, se expressam e como reproduzem suas vidas. Ao falar de Montes Claros, automaticamente nós nos associamos à festa de agosto. Nós nos associamos às comidas, o piqui, o arroz com piqui, a carne de sol. Então, tudo que o ser humano, ele cultiva, ele reproduz através da convivência social, né? Isso é chamado de cultura. Seja a sociedade simples ou complexa, todas possuem sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas têm sua própria cultura, o seu modo de vida. E não existe cultura superior ou inferior. Quando eu comparo, tendo como ponto de vista a minha cultura, eu estou tendo uma visão etnocêntrica. Eu estou colocando a minha cultura no centro e avaliando a partir da minha cultura. A partir da minha cultura. Quais são as funções da cultura? Satisfazer as necessidades humanas,
limitar normativamente essas necessidades, implica em alguma forma de violação da condição natural do homem. Por exemplo, paletó e gravata são incompatíveis com o clima quente. Privar-se de boa alimentação em prol da ostentação de um símbolo de prestígio, como automóvel, pressão social para que tanto os homens quanto mulheres atinjam o ideal de beleza física. Isso depende muito do lugar onde estamos inseridos. Em certa cultura, o padrão físico é totalmente diferente desta geração fitness que nós estamos vendo nos tempos de hoje, né? Então, por isso a cultura, ela não é a mesma para todos. Cada um tem a sua cultura e ninguém pode falar que uma é melhor do que a outra. Ao tratar de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano em contato social adquire ao longo de sua convivência. Esse aspecto compartilhado entre os indivíduos fazem parte deste grupo de convívio específico. Os índios, né? Os indianos, os europeus. Esse aspecto compartilhado entre os indivíduos que fazem parte desse grupo de convívio refletem especificamente a realidade social. Características como, matéria também no Limontes, como a linguagem, modo de se vestir em ocasiões específicas, são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura, que acaba por ter como função possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que dela fazem parte. A cultura possui, né? Nós podemos dizer que a cultura ela tem bens materiais e imateriais. Os materiais são os aspectos tangíveis, né? Aqui, a vestimenta, o capacete do catopê. Então, isso são bens culturais, né? Aspectos tangíveis, objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto. Tem os aspectos imateriais intangíveis, ideias, normas que regulam o comportamento, formas de religiosidade. O catopê é um bem imaterial. Esses aspectos constroem a realidade social dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e estabelecendo valores e normas. Esses valores são características que são considerados desejáveis ou indesejáveis no comportamento dos indivíduos, que fazem parte de uma cultura. Como, por exemplo, o princípio da honestidade, que é visto como característica extremamente desejável em nossa sociedade. As normas são um conjunto de regras formadas a partir dos valores de uma cultura que servem para regular o comportamento daqueles que dela fazem parte. Como a honestidade, faz com que a desonestidade seja condenada dentro dos limites convencionados pelos integrantes dessa cultura, compelindo os demais integrantes a agir dentro do que é estipulado como honesto, né? Então, em qualquer coisa, o roubo das vacinas. Então, dentro da nossa cultura, de uma maneira ampla, já colocamos como ato de corrupção, como desonestidade. Depois, aqui, cultura e diferença. As normas e os valores possuem grandes variações nas diferentes culturas que observamos. Em algumas culturas, o valor da educação é tão forte que falhar em exames escolares é visto como uma vergonha tremenda para a família do estudante.
Já no nosso Brasil, né, já é totalmente diferente o sentimento. Existe, então, a norma de que estudar e ter bom desempenho acadêmico é uma das mais importantes tarefas de um jovem japonês. Para, no, para nós, no entanto, a ideia do suicídio motivado por uma falha escolar parece ser loucura. Para nós, nossa, simplesmente por causa disso. Agora, para o Japão, já tem um sentido profundo, né? É tão forte que há grande número de suicídios relacionados à falha escolares. Olha como que é todo esse pressuposto cultural, né? Onde varia de um grupo para o outro, de um grupo para o outro. Nós falamos de diversidade cultural. É um fato em nossa realidade globalizada, onde o contato entre o que consideramos familiar e o que consideramos estranho é comum. Então, tudo aquilo que eu acho estranho, tudo aquilo que eu acho inferior, é uma diversidade cultural. Ou seja, várias maneiras de expressarem, várias maneiras de convivermos. Isso é diversidade cultural. Ideias diferentes, comportamentos, contato com línguas estrangeiras ou com a culinária de outras culturas. Nós temos uma diversidade cultural muito grande. Nós temos da pizza ao beiju, da macarronada ao arroz com piqui. Então, trata-se de diversidade cultural, né? Tornou-se tão corriqueiro em nosso dia que mal paramos para pensar no impacto que sofremos diariamente, seja na adoção de expressões de línguas estrangeiras ou na incorporação de alimentos exóticos em nossa rotina. Tem lugares que as pessoas comem gafanhoto. Tem lugares que as pessoas alimentam da carne de cachorro. Isso é diferente, né? Uma cultura não é estática. Cultura não é estática. Ela tem mudanças. Valores que possuíam força no passado se enfraquecem no novo contexto. Por isso que, às vezes, os pais de vocês podem falar assim, no meu tempo era assim. No meu tempo, nós comportávamos assim. Então, a cultura ela é sempre dinâmica. Movimentos contraculturais como o punk ou o rock são exemplos claros do processo de mudanças de valores culturais que algumas sociedades viveram de forma generalizada. Então, nós temos uma forma de cultura em movimento. É tanto que eu não posso chegar e falar que um funk ele não é cultural. Eu não posso falar que o forró não é cultural, né? Então, quando eu falo isso, eu estou tendo a nomenclatura errada. A cultura, no entanto, varia de uma sociedade para outra. Para a cultura muçulmana, por exemplo, é desejável que as mulheres cubram o seu cabelo. Aqui, não temos essa necessidade, né? Assim, não é possível compreender uma cultura fora do seu contexto. Não tem como interpretar uma cultura fora do seu contexto. Porque se for, cairemos no que nós chamamos de etnocentrismo. Avaliar a cultura a partir a partir dos meus valores. Então, hoje nós precisamos entender relativismo cultural, né? Mas a cultura não é estática, ela está o tempo todo se transformando, seja por processos internos de uma sociedade, seja pela influência de diferentes sociedades que entram em contato e passam a absorver elementos umas das outras. O nosso caso, o nosso Brasil, miscigenado, nós absorvemos aspecto da cultura indígena, da cultura africana, da cultura europeia, né, americana, e por aí se vai. Até aqui, esse tempo, deu para vocês entenderem? Tem alguma pergunta? Dá para a gente ir para o outro?
Tem alguma Sim. pergunta? Então, vou passar para o outro. Os slides eu vou colocar tudo lá com atividades para que vocês possam estar aqui. Dentro da questão do aspecto cultural, nós chegamos um dos tópicos lá do país, chamado mito e religião. Preste bastante atenção. Eu não posso falar que mito seja mentira. Eu não posso falar que mito seja verdade. Mito é uma narrativa simbólica. Através de símbolos, de uma linguagem simbólica, os povos tentam descrever, tentam relacionar com o desconhecido, com o sobrenatural. E não precisa de comprovação científica. O mito não precisa. O mito, ele está presente em vários povos. Na filosofia, no nosso caso, principalmente na civilização grega. Ele está presente aqui, é uma forma de conhecimento antes da filosofia surgir. Antes da filosofia surgir. É tanto que quando nós falamos de milagre grego, nós estamos falando da transição da mitologia para o racional, para a filosofia. Então, o que são mitos? São narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos, porque gregos, porque nós estamos estudando mitologia grega, para explicar os fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo, do homem, que não eram compreendidos por eles. De onde eu vim? Quem criou a terra? Quem criou o céu? Quem criou o mar? E eles vão procurar essa forma mitológica, essa linguagem mitológica para para descrever os fatos da realidade. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Uma mistura, né? Por quê? Porque eles acreditavam que os deuses, eles eram antropomorfizados. O que é isso? O ser antropomórfico. Que os deuses, eles tinham atitudes, características humanas. Eles matavam, roubavam, apaixonavam, destruíam, iravam. E tinha formas humanas, até relacionava com humanos. Da relação de deuses com humanos, nós temos os semideus, Hércules, Aquiles, Helena de Troia. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte, ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Então, é função do mito. Tem também esta função. Mitos são histórias tradicionais, quase sempre sobre deuses, heróis ou criaturas do mundo animal, que explicam por que o mundo é do jeito que é. Pessoas de todos os tempos e de todos os tipos de cultura constataram que a vida está repleta de mistérios. E para eu aproximar, conhecer este mistério, o mito, na sua linguagem, me dá esse acesso. Por exemplo, qual é a origem do mundo? Por que o Sol se movimenta atravessando o firmamento? O que faz as coisas crescerem? Por que as plantas morrem no inverno e renascem na primavera? De que modo ocorrem as marés? Por que há terremoto? Para onde vão as pessoas quando morrem?
se é que vão para algum lugar. São as perguntas, são os questionamentos. E nisso, a tentativa do mito de responder a todas essas perguntas. Na tentativa de responder as perguntas como essas, o homem criou narrativas que transcendem a existência comum e cotidiana e que se enraizaram em diferentes culturas. Desta maneira, as respostas para as mais complicadas indagações da vida foram transmitidas de geração para geração na forma de mito. Não tinha escrita. Era tradição oral. Nós estamos no período chamado período arcaico. O tempo dos poetas gregos, Homero e Hesíodo. Não sei se vocês já ouviram falar de Homero, a Ilíada e a Odisseia. São livros que falam, a Ilíada e a Odisseia, sobre a guerra de Troia, sobre Ulisses, o Odisseu. E Hesíodo, que vai falar, vai ter uma obra chamada Cosmogonia e Teogonia. Na Cosmogonia ele vai falar da origem do cosmo. E na Teogonia, como surgiram os deuses? Aí estão o fio desta meada, o fio, né, condutor dessas obras ou desses poetas. Aqui nós temos vários fios de mitologia, né, na Grécia Antiga, dos nórdicos, dos quais aparecem temas universais. A vida, a morte, a origem do mundo. Por que está trovejando? Poseidon e Zeus estão brigando. Eles estão brigando lá no mar. Então, exatamente esta a interpretação, né? Os mitos eram bem mais do que simples contar história. Cada cultura possuía cerimônias e rituais próprios associados aos mitos. Essa associação implicava representar histórias exemplares ou oferecer sacrifícios aos deuses, na esperança de receber alguma bênção em troca, ou para aplacar a ira deles. Porque acreditava que os deuses, eles escreviam o destino dos homens. Onde que os deuses moram? No Monte Olimpo. Quais são os deuses do Monte Olimpo? Aqui estão. Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Artemis, Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio, Afrodite. Explicações mitológicas do mundo diferem das explicações apresentadas pela filosofia, porque a filosofia ela vai buscar uma maneira racional, e o mito vai de uma narrativa simbólica. Baseiam-se na experiência e na razão. Os filósofos gregos buscavam explicações naturais, não explicações sobrenaturais. O que é essa explicação natural? Um dos temas aí do país. Aí começa a nascer os pré-socráticos. Vamos estudar isso mais adiante. Os pré-socráticos. Eles vão buscar uma forma racional. Como que surgiu o universo? Eles não vão falar que é uma forma sobrenatural. Aí começa alguns a falar assim, olha, Tales de Mileto, que é o pai da filosofia. O elemento primordial, quem deu origem a tudo foi a água. Tales. Aí vem Demócrito e fala assim, não, o princípio primordial, o elemento primordial é o átomo. Aí vai vir Anaxímenes, vai dizer assim, não, é o ar. Aí vai vir Empédocles, vai dizer assim, não, é a terra, a água, o ar e o fogo. Ou seja, eles vão procurar explicações naturais e não sobrenatural. Aí está a diferença entre filosofia e mitologia. Esses filósofos diziam que os mitos não combinavam com o entendimento adequado da realidade. Criticavam as histórias de Homero
porque nela os deuses têm exatamente as mesmas imperfeições dos seres humanos. Como que chama isso? Eles tinham... a religião grega era politeísta, vários deuses, e antropomórfica. Os deuses tinham imperfeições, da mesma forma que os humanos. Matavam, roubavam, por aí se vai. O pensamento mítico teve início na Grécia, olha bem, do século 21 ao século VI antes de Cristo. Porque no século VI antes de Cristo nasce a filosofia. E nasceu do desejo de dominação do mundo. Para quê? Para afugentar o medo e a insegurança. A verdade do mito não obedece à lógica, nem da verdade baseada na experiência, nem da verdade científica. Eles não preocupam com a coerência. O que eles preocupam é com a maneira para afugentar o medo e a insegurança. De onde veio o mal? Olha a caixa de Pandora aí, né? Olha Pandora, que liberta os males dessa caixa. É verdade compreendida que não necessita de provas para ser aceita. O mito não requer comprovação científica. Mas eu não posso dizer que ele é verdade nem que é mentira. O mito é uma narrativa simbólica, guardem isso. É, portanto, a percepção compreensiva da realidade. É uma forma espontânea do homem situar-se no mundo. Normalmente, no senso comum, associa o conceito de mito a mentira, ilusão, ídolo, lenda ou ficção. Isso é errado. Mito não é uma mentira, pois é verdadeiro para quem o vive. A narração determinada, história mítica, é uma primeira atribuição de sentido ao mundo. Eles dão o primeiro sentido, sobre o qual a afetividade e a imaginação exercem grande papel. Então, imaginação e afetividade exercem grande papel no sentido da história mítica. Aí está o mito. Não podemos afirmar também que o mito é uma ilusão, pois sua história tem uma racionalidade. Olha bem, o mito, a sua história tem uma racionalidade, mesmo que não tenha uma lógica, por trabalhar com a fantasia. Devemos diferenciar mito e ídolo, pois mesmo existindo uma relação entre eles, o mito é muito maior que o ídolo, objeto de paixão e veneração. O ídolo é objeto de paixão e veneração. Agora, o mito não. O mito, ele tem a ver com a fantasia. Ele tem a ver aí com a simbologia. O mito também não é uma lenda. Por quê? Porque a lenda, ela não tem compromisso nenhum com a realidade. São meras histórias sobrenaturais. A grande diferença de mito... Hoje o aluno terminou a aula e se perguntaram qual a diferença de mito e lenda. Eu falei assim, próxima aula vamos explicar. Ou seja, o mito, né, é diferente da lenda. O mito não é exclusividade de povos primitivos, nem de civilizações nascentes, mas em todas as culturas. Até hoje ele está presente aí, tá bom? O mito é, na realidade, uma maneira de entender o passado, para que possamos relacionar com o presente. Não esqueçam. Um historiador de religiões certa vez afirmou: os mitos contam apenas aquilo que realmente aconteceu. Isso não quer dizer que os mitos explicam os fatos corretamente. Eles sugerem, entretanto, que por trás da explicação existe uma realidade que não pode ser conhecida ou examinada. A imagem está exatamente isso, como se estivesse descortinando, né, uma realidade aqui. Tipos de mitos.
Quais são os tipos de mitos? Nós temos os mitos cosmogônicos. O que vai falar esses mitos cosmogônicos? Sobre a origem do universo. E nós temos aqui, dentre as grandes interrogações que o homem permanece incapaz de responder, apesar de todo o conhecimento experimental e analítico, né, está a origem da humanidade e do mundo que habita. Nós temos aí o caso da Bíblia, que fala como que o mundo foi criado. Uma linguagem simbólica. Nós temos os mitos escatológicos. O que quer dizer esse aqui? Sobre o fim do mundo, né? É sobre o fim. Outros mitos fazem referência à condição original do homem como ser imortal e habitante de um paraíso terreno. E apresentam a perda dessa condição e a expulsão do paraíso. Os mitos escatológicos, nós sabemos, precisamos de aprofundar isso, né? É bem presente isso aqui. Adão e Eva, expulso. Qual a função dos mitos? Os mitos tentam explicar costumes e rituais de uma determinada sociedade. Eles explicam as origens da agricultura, a fundação de várias cidades, Rômulo e Remo, a criação de Roma. Além de fornecer tais explicações, os mitos são usados para justificar o modo de vida de uma sociedade. Várias famílias em muitas civilizações antigas justificavam os seus poderes através de lendas que descreviam suas origens como sendo divinas. Até a criação de certas cidades. Como que surgiu uma cidade? Ela é cercada dessa linguagem simbólica. Por isso, tem tudo a ver com a cultura que nós falamos lá. Aqui, a narração mitológica envolve basicamente acontecimentos supostos relativos a épocas primordiais, ocorrido antes do surgimento dos homens, a história dos deuses, ou como os primeiros homens, os nossos ancestrais. O verdadeiro objeto do mito não são os deuses, mas a apresentação de um conjunto de ocorrências fabulosas com que se procura dar sentido ao mundo. O mito aparece e funciona como intervenção simbólica entre sagrado e profano. Sagrado e profano. Essa vai ser a relação do mito. Mito e religião. Alguns especialistas atribuem importância especial ao argumento religioso do mito. Com efeito, são muito frequentes os mitos que tratam sobre a origem dos deuses e do mundo, dos homens, de determinados ritos, de preceitos morais, tabus, pecados e redenção. Em certas religiões, os mitos formam um corpo doutrinal e estão estreitamente relacionados com os rituais religiosos, o que levou alguns a considerar que a origem e a função dos mitos é explicar os rituais religiosos. Mas tal hipótese não é aceita universalmente. Por quê? Porque existem muitos mitos que não correspondem a um ritual. Então, não tem nada a ver simplesmente o mito com ritual religioso. Ele é mais abrangente, ele é mais profundo. O mito é uma linguagem apropriada para a religião. Isso não significa que a religião, tampouco o mito, conte uma história falsa, mas que ambos traduzem uma linguagem de descrições e narrações, uma realidade que ultrapassa o senso comum e a racionalidade humana, que, portanto, não cabe em meros conceitos analíticos. Religião e mito discordam, não quanto à verdade ou falsidade daquilo que narram, mas quanto ao tipo de mensagem que transmitem. A religião pode transmitir uma mensagem e o mito outra mensagem. Totalmente outra. Mito e sociedade. Como forma de comunicação humana,
o mito está obviamente relacionado com questões de linguagem e também da vida social do homem, uma vez que a narração dos mitos é própria de uma comunidade e de uma tradição comum. Não se conseguiu definir, no entanto, a natureza precisa dessas relações. Essa é a área em que atua a mitologia. Algumas concepções mitológicas podem exemplificar a complexidade e a variedade das relações entre mito e sociedade. Existe uma relação. Existe mito hoje? Tradicionalmente, a criação de mitos e lendas olha para o passado para tentar fazer com que o presente tenha sentido. Os contadores de histórias fazem uso de muitas invenções dos últimos séculos para tentar dar pistas de como a Terra será daqui a centenas de anos, ou para imaginar a vida daqui a bilhões de anos. Luz no espaço ou no futuro distante. O mito ainda, ele é atual. Ele está presente na nossa sociedade tecnológica. Tem até o mito do desenvolvimento científico. Falaremos dele mais adiante. O homem moderno, tanto quanto o antigo, não é só razão, mas é afetividade e emoção. Por isso que é a questão do mito. Hoje em dia, os meios de comunicação de massa trabalham em cima dos desejos e anseios que existem na nossa natureza. Por isso que tudo é transformado em mercadoria, em venda, né? A indústria cultural. O mito recuperado do cotidiano do homem não se apresenta como o alcance que se fazia sentir no homem primitivo. Os mitos modernos não se envolvem mais a totalidade do real, como ocorria nos mitos gregos. Podemos escolher um mito da sexualidade, outro da maternidade, sem que tenham de ser coerentes entre si. A psicologia hoje utiliza o mito de Édipo para entender certas estruturas humanas. O mito de Narciso, uma criança bonita que se apaixona pela sua própria imagem. Os super-heróis aqui, né, está no nosso consciente. Os superpoderes, essas questões todas, né? As literaturas gregas e a Bíblia costumam fazer parte da educação de toda a gente. Existem as linguagens simbólicas na literatura bíblica. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas existe. Tendo sido suprimidas em prol de uma educação concorde com a sociedade industrial. Aqui já está aparecendo a Revolução Industrial, onde a sociedade vai mudar totalmente aqui. Vocês vão estar lendo adiante, eu vou postar exercícios lá para vocês também. Rito é uma palavra com origem do termo latim ritus. É um costume de uma cerimônia que se repete de forma invariável. O rito é do culto evangélico, da tradição católica, da tradição da Umbanda indígena. Então, aí está a questão do rito. Os ritos são simbólicos e tendem a expressar o conteúdo de algum mito, mas não na totalidade do mito. O rito é algo extremamente importante. Nesse quesito, o rito pode ser tanto em caráter social ou individual. Hoje, é só um aspecto aqui, deixa eu combinar aqui, vou interromper aqui, voltar para vocês aqui, que a nossa aula já está acabando, só um minutinho aqui. Presta bastante atenção, turma. A pergunta aqui, vocês responderam aqui, mas quando eu estou lá, eu não vejo no chat. Aí vocês têm que abrir o microfone, tá bom? Mas a gente vai... Olha a pergunta aqui. As culturas podem se originar pelos mitos? Como uma crença religiosa, por exemplo? Olha, a cultura, os mitos, eles estão bem anterior ao homem. Quem produz a cultura é o homem. É uma relação, né? Nós não podemos falar que a cultura pode se originar,
mas ela tem uma relação. Como uma crença religiosa, por exemplo, sim, uma crença religiosa, ela pode vir a partir de uma linguagem simbólica, de uma linguagem mítica. Isso sim, tá bom? Só passando aqui para vocês, não é obrigatório, mas como eu estou aqui com vocês, estou também com os meus alunos, que eu dou aula, esse Google Classroom, eu sempre vou estar colocando lá pelo formulário para que vocês possam estar fazendo, tá bom? Já vai sair com a nota, até mais, sempre vou estar postando coisas, primeiro eu vou postar os materiais para vocês lerem. Depois dos materiais, eu vou estar postando exercícios para que vocês possam estar aproximando. Pode ser assim? O folclore, ele pode entrar, Camille, como lenda. Tá bom? O folclore, ele aí já tem aquela diferença que nós vimos lá, igual o folclore ara, né? Aquela questão toda, eles têm as suas diferenças, tá bom? Mas nos dias atuais, o mito pode se relacionar com o quê? Com a ciência, a ideia de progresso, tá bom? A ideia de progresso, essa questão de que a ciência ela vai sempre gerar progresso, é uma linguagem simbólica, que não olha os efeitos que ocorrem do desmatamento, por aí se vai, tá bom?